E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um absurdo da semana e vamos trazer 5 assuntos que foram polêmicos durante esses 7 dias. Eu conto com o apoio de vocês, comentando aqui embaixo, dando todo tipo de engajamento para que esse vídeo bata mais views. Inclusive acabamos de soltar aqui um planeta bizarro que foi sobre a Guerra de Troia. Cara, tá muito bem feito, basicamente são 16 minutos de animação legendados em inglês, certo? Então se você tá aprendendo inglês é legal para você ir lá e ficar batendo, você vai ouvir eu falando em português e legendado em inglês. Tá muito bem feitinho, vale a pena conferir. Bom, então na quinta posição a gente já vai começar falando de um caso bizarro que rolou lá na Filadélfia, ou seja, rolou lá em cima na América do Norte com os Estados Unidos. Mano, uma mulher acabou entrando num trem após ter bebido bastante, ela estava alcoolizada, estava adulterada, não conseguia tomar decisões corretas e ela entrou num trem errado. Quando ela entrou nesse trem errado, um homem aproveitou da situação e começou a palpar ela. Nesse momento que ele começou a palpar ela já deixou claro que não queria nenhum tipo de relação com ela. E aliás, o homem já poderia ter visto que ela estava altamente bêbada e não deveria tentar nada com ela, muito mais sair apalpando ela assim, né? Mas ela já deixou claro pra galera já entender que desde o início ela deixou claro que não queria nada com ele. Ficou empurrando, ficou xingando, até que de fato o cara começou a ela, ou seja, o cara tirou o pênis dele e enfiou na vagina dela de uma forma forçada dentro de um trem em público com pessoas olhando e pessoas fazendo vídeos ali. Não sei se era pro TikTok, se era pro Stories, se era pro status do WhatsApp, não sei para que era, mas as pessoas preferiram alimentar suas redes sociais, alimentar a vida virtual do que ajudar a vida de uma mulher que estava sendo agredida na frente de todo mundo. Aí você fala, pô, mas o cara vai lá, pode levar uma facada, pode levar um tiro, beleza. Que ligasse pra polícia, ninguém ligou, ninguém tava nem aí naquele momento. A única pessoa que se preocupou depois de um bom tempo que ela já estava sofrendo isso. Faziam 45 minutos que ela estava sendo agredida sexualmente em público, dentro de um trem, com todo mundo vendo, e foi quando um cara que trabalhava na empresa de trem, que no dia nem estava trabalhando, só estava usando, percebeu o que estava acontecendo, ligou para a polícia e a guarda que estava no local prendeu o homem. O homem tinha 35 anos e ele já é investigado e ele já tem crimes sexuais nas costas, ou seja, ele já tinha avisado quem ele era para a justiça já sabia e mesmo assim ele estava ali à solta e também nenhuma pessoa que estava ali ao redor conseguiu ter coragem de, sei lá, ligar para a polícia, não é nem se meter. Então a gente vai vendo como é que tá ficando a nossa sociedade, né? Uma sociedade competitiva do cada um por si, onde, opa, consegui uma filmagem aqui pro meu story. É mais importante do que a mulher não ser estuprada, tá ligado? Na quarta posição a gente vai falar sobre o Afeganistão, que recentemente foi tomado pelo Talibã, que agora chama o local de Estado Islâmico, mas seria Estado Islâmico no sentido de Estado, país, que é islâmico, que tem uma religião própria, e nesse sentido eles se colocam como mais neutros do que antes, porque eles já tomaram o Afeganistão algumas décadas atrás, tanto que os Estados Unidos invadiu o local falando que ia tomar o Afeganistão da galera do Talibã, e conseguiu fazer isso muito rápido naquela época, e agora eles voltaram ao poder, e com as regras que eles têm, as mulheres perdem totais direitos. Deixam de ter direito de estudar, deixam de ter o direito de trabalhar, deixam de ter o direito de mostrar a parte do corpo que lhe convém, ou seja, elas não podem mostrar braços, pernas e várias outras partes que hoje no Brasil a sua mãe, a sua irmã, a sua filha, qualquer pessoa que você tiver que seja do sexo feminino, pode mostrar aqui no Brasil, entendeu? Elas lá estariam cometendo um crime. Então, quando a gente falar aqui que as mulheres cometeram um crime sobre a lei do Talibã, a gente tá falando que elas nada mais, nada menos fizeram, sei lá, vestiram um shorts ou vestiram uma calça, às vezes, se for uma calça que bate na canela, você já tá descumprindo, certo? Você tem que ter uma vestimenta com véu, com tudo para proteger totalmente sua identidade. E dessa vez, por conta dessas regras, quem acabou pagando o preço foi uma jogadora de vôlei do Afeganistão. Ela era inclusive da seleção, a seleção ali aqui tem a sub-20, sub-21, né? E lá ela seria uma jogadora da seleção de categoria de base, ela tinha 18 anos e ela se negou a utilizar um véu durante uma partida. Vale lembrar que todas as competições, desde que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão, as competições já pararam, já não existem mais. As garotas que estavam competindo nesses locais, seja de vôlei, handball, futebol ou o que for, tiveram que fugir. As seleções de futebol do Afeganistão femininas fugiram para a Austrália convidou eles a fugirem e conseguiram. Todas as outras, depois disso, tiveram muita dificuldade de fuga, ficou evidenciada ali, né?
que elas iriam fugir. Por conta disso, a seleção de vôlei conseguiu mandar para o exterior 2 garotas e depois não conseguiu mais. Todas as outras tiveram que viver escondidas. E essa daqui, por já não usar o véu, por ser conhecida por não usar o véu e por ainda estar lá perto, acabou sendo decapitada. Quem contou isso foi o técnico dela. Isso depois de quase um mês, porque ela foi decapitada no início desse mês e agora só no final, na última semana que foram falar disso, né? Porque foram ter coragem para falar disso. E agora a gente começa a imaginar como as coisas estão lá. Uma outra técnica de futebol falou sobre uma atleta do time dela também ter sido decapitada. Então a gente não sabe até onde as coisas dentro lá do interior mesmo do Afeganistão estão funcionando, como que está sendo tudo isso. Mas só por essas notícias a gente já imagina que as mulheres são o principal alvo deles e principalmente mulheres que não aceitarem entrar nas regras que são extremas, que são terroristas mesmo. É uma lei terrorista. Mas você proibir uma mulher de estudar, pô, tá ligado? Como é que você vai proibir uma mulher de estudar? Você, com certeza, que tá assistindo esse vídeo, teve alguma professora. Imagina cancelar todas essas professoras da tua vida, o tanto que você ia perder de conhecimento. Como é que você vai tirar a mulher do estudo, do aprendizado? Se tirar a mulher do aprendizado, você perde muito no ensino ali na frente, entendeu? Então, não tem como você fazer isso e ser algo normal e ainda botar como consequência para quem achar isso um absurdo, para quem ousar não querer viver nisso, a decapitação, tá ligado? Perder a cabeça, literalmente. As pessoas estão perdendo a cabeça no Afeganistão por quererem estudar. Esse é o nosso planeta que a gente vive em 2021. Não é Segunda Guerra Mundial, não é época da Idade Média, não é, sei lá, tá ligado? Toda a época dos bárbaros, não é essas épocas que a gente estudava e falava, meu Deus, que povo era esse? Nem parece ser humano. É o nosso povo de agora, tá ligado? E falando disso, vamos para a terceira posição. Vamos falar de um caso. Vamos contar esse caso de uma forma diferente? Vocês já viram esse caso sendo contado a partir já do absurdo que ele é. Eu vou contar a partir de como ele foi sendo construído, tá bom? A gente vai então pro Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo, onde estava tendo uma operação policial, uma operação da Polícia Civil, para ser mais claro, onde policiais estavam à paisana, ou seja, policiais não estavam vestidos de policiais, eles estavam disfarçados para poder perceber alguma movimentação de venda de drogas ou algo do tipo ali. A operação era contra o tráfico de drogas. E na primeira versão apontada pelos policiais que fizeram a operação, eles disseram que viram um garoto, que seria o Gabriel, vendendo drogas. É isso que eles passaram na primeira versão. Vendendo drogas, e que eles viram o rapaz também com uma arma ameaçando atirar contra eles. Depois disso, eles ouviram tiros ali no Morro do Piolho de outros criminosos e por conta disso eles reagiram em defesa e mataram o Gabriel. Essa é a primeira história contada pelos policiais, certo? Bom, depois disso, vendo que não tinha cabimento, ele não tinha nenhuma arma, não tinha nada, o que os policiais falaram? Os policiais falaram que a arma do Gabriel era uma arma de brinquedo. Certo? Aquela arma que ele tinha ameaçado a vida dos policiais, na verdade, era uma arma de brinquedo, chamada de simulacro, né? Mas como que os policiais poderiam saber, né? É isso que eles queriam passar para a justiça. Como que a gente poderia saber que é um simulacro? Então a gente apenas se defendeu. Só que daí a história começa a desmembrar ainda mais. Começaram a ser ouvidas testemunhas que estavam no local. Entre elas, um morador falou o seguinte: na verdade não tinha arma nenhuma, não teve tiro nenhum, os únicos tiros quem deu foi a própria polícia. O menino estava com uma marmita na mão. A sua cabeça, para tentar achar alguma lógica na maldade que foi feita ali, vai pensar assim, caralho, mas ele tava com uma marmita prateada, então o cara olhou e pensou que era uma pistola, foi isso? Pô, o cara é burro pra caralho, tá ligado? O cara é burro pra caralho. Você pode até pensar, pô, o cara é burro, não é mal, né? Você vai pensar isso. Uma outra testemunha disse o seguinte, que viu os dois policiais discutindo e um deles disse o seguinte: não era pra você ter atirado, não era pra atirar. Ele, Gabriel, não estava traficando, ele estava com uma Marmitex de isopor. Não é Marmitex cromada, é Marmitex de isopor, ou seja, não existe desculpa visual nenhuma. Não existe qualquer tipo de desculpa por que aconteceu. O moleque morreu porque ele tava andando com uma Marmitex de isopor. Uma outra testemunha falou que a única coisa que viu do lado do Gabriel foi isso. Foi uma Marmitex cheia de sangue. Mano, o moleque tava vendendo água, nem era do Morro do Piolho. Tava vendendo água na rua, parou pra comer ali e era isso. Não tava fazendo nada demais. Não tava fazendo nada de errado. Não deixa ninguém te enganar pelo WhatsApp. Não deixa ninguém te enganar por qualquer lado que seja, falando que o moleque tava fazendo alguma coisa de errado. Esses tipos de erros que estão acontecendo são muito graves, cara. Para pra pensar, ele era um cara que tava numa condição humilde ali, uma condição de pobreza, que normalmente quando a gente vê pessoas do crime, são pessoas que vieram dessa extrema humildade por falta de opções. E ele mesmo com falta de opções foi lá e criou uma, tá ligado? Vender água na rua. Eu tenho um amigo chamado Mike, tá ligado? Ele vai ver isso, ele vai até curtir. Ele vendia água na rua, ele depois vendeu isqueiro na rua, ele depois vendeu o diabo
brabo, fez acontecer. Ali na 25 de março, Galeria Pajé saiu do interior, foi morar lá, igual a maioria das pessoas, tá ligado? Moleque negro também, moleque, tipo, hoje ele fatura muito, cara, muito alto. O moleque tem, tipo, muita grana, graças a Deus, tá gerando muitos empregos e, sabe, ele conseguiu dar a volta por cima. Então, tipo assim, quando eu vejo um moleque vendendo água na rua, quando eu vejo um moleque vendendo bala no sinal, eu acho horrível pela situação de uma criança estar vendendo algo, tá ligado? Mas por eu saber que esse moleque não foi pro crime e que ele pegou e foi fazer alguma coisa direita, eu respeito ele 10 vezes mais como ser humano. E aí você tem um moleque que tava nessa situação aqui, que tava lutando da forma mais humilhante possível, tomando sol, tomando chuva, pra poder vender água ali, pra ganhar uns centavos em cada garrafa, tá ligado? E conseguir levar a comida pra casa, conseguir pagar aquela marmitex que ele tava. Um moleque desse, ele é executado pela polícia, tá ligado? A polícia executou ele, inclusive, com o tiro dos dois policiais. Os dois policiais atiraram no rapaz. Os dois atiraram com uma arma .40. Ele levou 2 tiros aqui, uma na perna, um na nádega, e levou um tiro no lado do maxilar aqui, já na altura da cabeça. Então, inclusive, ele não faleceu na hora que levou os tiros. Ele poderia ter recebido algum tipo de ajuda, mas foi impedido pelos policiais. Porque as pessoas que estavam lá testemunharam que os policiais impediram naquele momento de qualquer pessoa chegar perto e também começaram a agredir pessoas que estavam ao redor ali. Você começa a imaginar que tipo de perigo que a gente vive a partir do momento que as pessoas começam a surtar, com esse tipo de responsabilidade na mão. A pessoa que faz isso aqui, ela surtou, entendeu? Ela surtou, ela esqueceu de qualquer compromisso com a vida, com a ética, com qualquer coisa, tá ligado? Com família, com qualquer coisa, porque esse cara não vai voltar pra casa, esse cara vai ser preso, vai chegar na cadeia, se duvidar, pode morrer lá, ou então alguma coisa vai acontecer com ele. Esse cara, tipo, ele fudeu a vida dele, ele fudeu a vida de alguém, tirando a vida de alguém, fudeu a vida de vários familiares. Olha o tamanho da merda que fez. Então você começa a ter pessoas surtadas com o poder de tirar outras vidas, entendeu? Então você começa a ter, por exemplo, médico falando barbaridade na internet. Eu já vi médico receitando coisas que não era pra receitar, entendeu? O prefeito da cidade vizinha do que eu moro aqui queria botar supositório no cu da galera pra ver se passava o Covid, pô. Tá ligado? A gente tá vivendo uma época em que a galera que tem poder é maluca. A galera que tem poder pra tirar vida, tá tirando vida. Sabe o tio Ben lá do Homem-Aranha falando? Você tem poder, então você tem responsabilidade. A galera tá tendo só o poder. Tá todo mundo sendo irresponsável, entendeu? O cara que anda com uma arma, ele tem que ser responsável, ele tem que pensar naquilo como uma proteção para todos. O policial, ele tá ali para investigar, para fazer suas tarefas, tudo bem. Uma hora ele vai precisar usar essa arma e uma hora ele vai precisar tirar a vida de alguém para dele não ser tirada. Alguém que escolheu muitas coisas erradas e que naquele momento é melhor tirar a vida daquele cara do que do policial. Mas precisa de uma série de poréns para justificar uma execução. Você precisa botar a vida do policial em risco, você precisa do cara fazendo coisas extremamente erradas para você poder executar o cara. Isso é algo justo. Agora o cara não fazendo nada, o cara sendo uma pessoa honesta, o cara tá ali comendo. Por que ele foi executado? É por conta da aparência dele, é por causa da roupa que ele vestia. Que padrão é esse que é ensinado pros policiais, que é o padrão de pessoas erradas? Porque, inclusive, a gente vai falar agora na sua próxima posição, na segunda posição, de um caso que tá rolando na Zara. Na Zara, mano, a Zara tem mais de 30 mil lojas no mundo. Você sabe o que é ter mais de 30 mil lojas? 30 mil lojas, tá ligado? No mundo. É um negócio gigantesco. E sabe o que a Zara é? Vamos lá, força, a gente já tá faz um tempo aqui perdendo mesmo patrocinador. A Zara, mano, ela manda o negócio dela ser feito no mesmo lugar que os caras que fazem as coisas ali da 25 de março. É a mesma fábrica. Você vai lá pra Índia, lá, você entra lá no meio da Índia, nas favelas, onde tem um monte de confecção, ou você vai aqui no Brás, você vai no Bom Retiro, que são os bairros de São Paulo que trabalham com confecção, que tem lá vários bolivianos e pessoas de outros países tendo que passar por mão de obra escrava, você encontra várias marcas sendo confeccionadas por ali. Não tô falando que a Zara seja confeccionada por ali, mas esse tipo de centro roda no mundo todo. E se não é confeccionado por ali, às vezes é confeccionado em outro, você entende, parça? Então, tipo assim, é uma marca que já não tem muita qualidade em troca do que ela entrega, e isso é uma análise minha como consumidor, certo? Então eu posso fazer essa análise, eu acho que não vale o dinheiro que tem, o dinheiro que é investido. E por ser esse negócio, vamos falar o português claro, que minha avó falava, o metido a besta, eles também carregam uns preconceitos metido a besta, que não fazem sentido, tá ligado? Por exemplo, uma mulher negra entra na Zara e ela não pode entrar, por quê? Porque ela está tomando um sorvete sem máscara, ela é mandada embora. Certo? Aí você pode olhar e falar assim, não, Fabio, mas ela tá tomando sorvete sem máscara, os caras mandaram ela embora por causa disso, tá certo. E aí eu olhei pra você e falei, mano, tá certo mesmo, tem alguma coisa aqui. Ela falou que sentiu que sofreu racismo, mas, pô, tem um outro motivo talvez, vamos ver mais, vamos se aprofundar nessa história. E ela foi se aprofundar nessa história. Ela queria saber se era por causa do sorvete, ou se não, ou se era por conta de racismo. Porque ela era o quê? Delegada. Então ela tinha esse poder. E ela percebeu que o quê? Que se era racismo, não acontecia só com ela.
acontecia com várias pessoas que seriam negras e que passariam por ali, certo? E ela era delegada, uma das poucas que teria condição de ir até o final desse caso e ver se realmente aquilo era racismo ou não, e se fosse punir aqueles caras da Zara, que é uma mega empresa, você entende? Então, ela começou uma investigação, e com essa investigação, eles acabaram acertando, o que parecia ser uma desconfiança, às vezes até a pessoa pode olhar e falar assim, caralho, eu acho que é demais, tá ligado? Ela tá desconfiando demais, tava certo, mano, pior que tava certo mesmo. Tinha um código na Zara, nessa Zara de Fortaleza, tinha um código chamado Zara Zero, que eles falavam no alto-falante. Eles não tinham medo, não era aqui. Que você imagina um código vai ser aqui, né? Pra ninguém desconfiar. Não, Zara zerou. Toda vez que entrava um negro, Zara zerou no alto-falante. Por quê? Porque a Zara zerou era um código para perigo. E aquela pessoa, quando ela entrava e estava no alto-falante, o Zara zerou, os funcionários começavam a olhar para a pessoa, começavam a seguir a pessoa, e ela deixava de ser cliente e virava uma pessoa suspeita, entendeu? Então, se um dia você entrou numa loja dessa e você ouviu isso e depois você se sentiu meio que perseguido, você não estava maluco, você estava certo, cara. E por conta dessa investigação, descobriram esse código e a Zara fala que ela é independente disso, que ela não propaga isso, que ela não quer isso. Eu até realmente imagino que uma empresa desse tamanho não possa se portar dessa forma, não se porte dessa forma, mas aí é onde eu falo, você tem que ter o compromisso não só com o lucro, porque essas grandes empresas, elas têm um compromisso muito forte com o lucro, tá ligado? E eu acho sensacional. Se você consegue fazer 100 bilhões de dólares, que você faça, que Deus te abençoe, mas, porra, mano, agora pega esse dinheiro, aplica de volta pra tu dobrar ele, fazer 200 bilhões, mas mudando o mundo, porque dá pra fazer, tá ligado? Dá pra tu fazer um negócio que muda a sua vida e o mundo ao mesmo tempo. Então, tipo, ensina, tá ligado? Então, já que tá tendo problema nesse tipo, ensina todo mundo, chama todo mundo para um cursinho, chama todo mundo para aprender a lidar com as pessoas, chama todo mundo para aprender a lidar com as diferenças. Porque o ser humano não nasceu sabendo nada. Tem gente que nasce com preconceito sem ter maldade. Não é que nasce com preconceito, foi educado para ter preconceito e aí tem esses preconceitos sem ter maldade. Se você só dá um toque na pessoa, a pessoa nunca mais comete o erro. Tem gente que vai fazer uma piadinha com um amigo, o amigo vai falar, pô, não curti, amigo. Ele vai falar, suave, mano, e nunca mais vai ter problema nenhum. Entendeu? Então, às vezes, é uma questão de ensinar, uma questão de educar ali também. Se preocupar com isso, tá ligado? Porque depois também, o que adianta? Aí tirar um que foi preconceituoso com alguém e continua vários outros por aí, tá ligado? Então é melhor tirar o preconceito das pessoas, tá ligado? Do que tentar tirar só o preconceituoso dali. E claro que se o cara for preconceituoso, fizer algo, depois de tudo isso, aí você ainda tá, tipo, armado, né? Você tá munido, você fala, pô, cara, depois de tudo que a gente fez, depois de tudo que a gente ensinou, tu fazer um negócio desse, realmente, tu tem que ir pra rua. E o cara que vai pra rua, e aí se for realmente um caso de preconceito nesse nível, que ele responda na justiça, né? E na primeira posição a gente vai falar de um outro momento. Meu Deus, essa semana foi realmente uma loucura. O ator Alec Baldwin, ele já tá conhecido, é famoso pra caramba, e por isso, inclusive, tava aí conseguindo fazer um projeto próprio, né? Chamado Rust, onde ele tava gravando, e durante a gravação ele recebeu uma arma que ele achou que estava descarregada, e ele foi ali dar alguns disparos ali meio que testando, só que ele achou que estava descarregada, e ele acabou disparando em 2 pessoas. Um homem, o diretor Joel Souza, que recebeu um tiro no ombro, mas acabou resistindo, e uma mulher chamada Alina Hutchins, que era diretora de fotografia, certo? Ela tinha 42 anos e já trabalhava fazia algum tempo com isso, já estava algum tempo ali, tanto que estava trabalhando com o Alec Baldwin, certo? Que é um grande ator. E agora o que a galera tá contestando é até onde dava para ter evitado isso, não. O que dava para ter evitado, todo mundo tem certeza. Mas na mão de quem que era para ter evitado? Na minha opinião, tem vários processos até chegar a mão na arma do Alec Baldwin, e em todos esses processos poderia ter saído essa bala da arma que chegou na mão do Alec Baldwin. Inclusive, na mão dele. Entendeu? O que quer dizer? Que ele tem um pouco de culpa, que o cara que entregou a arma pra ele tem um pouco de culpa, que o primeiro cara que pegou essa arma tem um pouco de culpa. Entendeu? Por causa que, cara, como é que você usa uma arma de verdade e você não se certifica de que ela tá vazia antes de colocar ela em cena? Não existe isso, tá ligado? É isso que eu tô falando, tipo, você tem um tipo de poder na mão, você tem que ter um tipo de responsabilidade também, tá ligado? Você tem que focar em continuar, em ter aquele poder, mas continuar mantendo as coisas seguras. Por exemplo, tem esses diretores que são meio viajados da cabeça, que, beleza, pode ser uma forma de arte mais aprofundada, o cara colocar uma arma de verdade na mão do ator, aí às vezes o cara coloca até tipo assim, não, você tem que dar 3 tiros na cena. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar só uma bala na última, e aí você vai ter 5 tiros, que a bala...
o tambor tem 6 ali, né? Você vai ter 5 tiros antes da que é de verdade. Então eu vou te dar 3 tiros, você tem que dar só 3 tiros, ainda fica 2 de segurança. Só pra você sentir que tem uma bala aqui dentro e você sentir um medo, tá ligado? Tem diretor que faz isso. O filho, se eu não me engano, foi do Jet Li, ou do Bruce Lee, que fez isso numa cena de filme, tá ligado? Também acabou atirando em alguém. Então o diretor que faz isso, beleza, ele tem que ter a noção da consequência disso. Ele tem que passar pra todo mundo, deixar muito claro pra nenhum acidente acontecer. Porque a partir do momento que rolar um acidente, não é um acidente. Foi uma escolha idiota sua que levou até ali, tá ligado? É igual aquele tipo assim que você fala assim, não, o cara tava tentando andar com 2 rodas de carro, aí infelizmente o carro virou, capotou e explodiu, ele morreu. Foi um acidente. Não foi um acidente, o cara tava tentando andar com 2 rodas com um carro. O cara tava fazendo algo perigoso que podia dar merda. O acidente era iminente. Se você dá uma arma com uma bala dentro e você manda a pessoa usar num filme, o acidente é iminente, não é um acidente, tá ligado? É meio que isso. Eu vi também esses tempos aí alguns dublês protestando, por quê? Porque tem diretor. Qual que é o limite pro ator fazer a cena, o próprio ator ou um dublê fazer? A gente já sabe qual que é esse limite, né? A gente olha assim e fala assim, pô, o cara vai ter que se pendurar no avião, não vai ser o ator que vai fazer, vai ser o dublê, a não ser que seja o Tom Cruise que é louco. Aí ele vai lá e vai fazer, vai se pendurar no avião. Agora, se ele for uma pessoa normal, ele vai mandar o dublê dele fazer. Só que para pensar, o dublê dele vai fazer, e ainda é uma pessoa. E esse dublê tá correndo um risco que ele não corre, sempre, tá ligado? E tem uns diretores que não veem limite pro dublê correr risco e colocam a vida desses dublês em risco. E a gente tá voltando a ter várias mortes em cena, mortes em gravações de série e tudo mais, por conta disso. Então, tipo, é um outro BO que volta a surgir aí no cinema, de mortes durante as gravações. A gente teve já um filme antigamente chamado Apocalipse Now, que foi um filme que teve várias mortes durante a gravação. Até um filme que a gente pode contar a história pra vocês. E a gente pode fazer um vídeo aqui só contando sobre esses casos de mortes e acidentes durante gravações de filmes. Se vocês comentarem aqui embaixo bastante e deixarem bastante like pra esse vídeo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma como a gente abordou os assuntos. E comenta aqui o que você acha deles. Tem bastante coisa pra falar, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis. E vai lá e assiste também o Guerra de Troia.